Bem, boa tarde a todos. Não sei se vocês conseguiram chegar a tempo para fazer a webconferência, mas em todo caso, se alguém se atrasar, depois na hora das perguntas a gente pode interagir. Bem, a proposta dessa webconferência é resumir as ideias principais das unidades 1 a 4. Como o tempo é bastante curto, eu vou procurar ser clara, breve e objetiva. Um dado importante para a nossa compreensão do fenômeno literário é entender que a literatura foi compreendida de formas diferentes em diferentes momentos da história da humanidade. Dito de outro modo, é a mesma coisa que dizer que o valor literário de uma sociedade, que uma sociedade confere a uma obra, varia ao longo dos anos. Ou seja, o uso que o homem faz da linguagem reflete o relacionamento que ele tem com o mundo em que vive. Na unidade 1, nós falamos da tradição crítico-literária e existem dois nomes que têm uma importância muito grande. Esses dois nomes são Platão e Aristóteles. O conceito de arte surge a partir desses filósofos. Eles escreveram duas obras muito importantes, uma delas é República e a outra é Poética. A República escrita por Platão e Poética por Aristóteles. Os dois introduziram conceitos muito importantes e que foram adotados por muitos e muitos séculos. Existem, em geral, três explicações tradicionais para definir de que forma a literatura constitui uma arte. Essas três formas são a imitação, a primeira, né? A segunda é a teoria do efeito e a terceira é a teoria da expressão. A teoria da imitação provém de Platão e Aristóteles. Segundo Platão, a realidade era uma forma ideal. Então, as coisas do mundo e a literatura incluída eram uma cópia afastada da realidade. Aristóteles tinha uma ideia um pouco diferente. Segundo ele, o mundo era uma cópia de outro mundo. Então, o instinto de imitação distinguia os humanos, né, o homem, dos animais racionais. E, a partir disso, ele classificou, na poética, ele classificou a poesia épica, a tragédia, a comédia e a poesia lírica como sendo cópias ou representações da vida. Na segunda teoria, que é a teoria do efeito, a literatura comove o público através de um conceito chamado catarse. Então, se a gente estabelecer uma analogia entre a teoria da imitação e a teoria do efeito, podemos perceber que, na teoria da imitação, a ênfase está sobre a maneira como a vida é imitada, e na teoria do efeito, a ênfase cai sobre o efeito que a literatura exerce nos leitores, ou, no caso do teatro, nos espectadores. Essa preocupação com o público também remonta a Aristóteles. Foi ele que escreveu sobre a catarse, que é
o efeito causado no público durante ou após a apresentação de uma tragédia grega. A terceira teoria é a teoria da expressão, ou seja, a teoria como produto do poeta, do dramaturgo ou do romancista, né? Essa teoria associa a literatura com seu criador. Então, o criador é visto como um construtor e a obra como uma peça artística que deve ser trabalhada. Aí a gente se pergunta, essas teorias, né, interpretar a literatura como imitação da vida, o seu efeito no público ou como sendo a expressão do seu criador, são suficientes para definir literatura? A resposta a essa pergunta é não. Essas explicações são incompletas e insatisfatórias ou insuficientes para descrever o fenômeno literário. Danziger e Johnson, eles sugerem a introdução de ficcionalidade e estrutura para explicar literatura. Então, segundo eles, considerar uma obra literária a ideia de ficcionalidade é uma forma de distinguir a literatura do mundo real da experiência. Então, o mundo real seria uma coisa e a literatura uma ficção. Considerando o conceito de estrutura, podemos ver na obra literária um interrelacionamento entre enredo, personagens, estilo e demais componentes. Essa ideia de estrutura é interessante porque permite que façamos uma distinção entre a literatura e outros usos da língua. Então, o que nos atrai na literatura não é apenas aquilo que está sendo dito, mas também a forma como a língua está sendo usada. Após essa breve introdução, vamos falar um pouco sobre a Idade Média e o Renascimento. E, após isso, os formalistas russos. Na Idade Média, a produção literária tinha um suporte. Esse suporte eram os mecenas, né? Os artistas eram pagos pelos mecenas, que eram homens muito ricos. E os artistas faziam aquilo que os mecenas pagavam para eles fazerem. Nessa época, então, o escritor não precisava se esforçar para agradar o público, ele tinha que agradar os mecenas. E esse é um dos motivos pelo qual toda a produção artística dessa época é marcada como sendo assim supérflua, não produtiva e é destinada a uma elite, porque a maior parte da população não participava desse pequeno grupo. Já no Renascimento, há uma volta à literatura greco-romana. Busca-se a perfeição e a pureza das formas da literatura clássica, né, com todos os seus preceitos. No início do século XX, os formalistas russos apontaram
para o emprego da linguagem de uma forma diferente, uma forma peculiar. E com isso introduziram um novo padrão. Esse novo padrão seria mais ou menos assim. O papel da crítica seria descobrir, da crítica literária, como os textos literários funcionavam. Quais eram as leis, as estruturas e os mecanismos que deviam ser estudados. Eles aplicaram a linguística ao estudo da literatura. Nessa mesma época, Saussure, vocês devem ter estudado isso na disciplina de linguística, Saussure desponta como um grande nome na linguística, porque ele sistematizou o estudo da linguagem. Então, os formalistas russos aplicaram essa nova ciência ao estudo da literatura. Então, eles se despreocuparam com a análise do conteúdo para se dedicar ao estudo da forma. Sendo assim, ao invés de considerar que a forma é a expressão do conteúdo, você sai um minutinho. Ok. Não tem ninguém, eu acho, né? Ok, pessoal. Houve uma oscilação e a conexão caiu, mas estou retomando. Então, voltando aos formalistas russos, né? Eles não negavam que a obra literária estivesse relacionada com a realidade social, mas afirmavam que essa relação estava fora do âmbito do trabalho do crítico. A linguagem era considerada como um conjunto de desvios da norma, e eles entendiam também que as normas e os desvios poderiam sofrer mudanças de um contexto social para outro. Ou seja, para os formalistas, o caráter literário não constitui uma característica eterna, duradoura, para sempre. Não. Isso vai depender, ou seja, o que é literário, o que evidencia o que é literário é o contexto. A literatura é definida como a forma pela qual alguém resolve ler. Então, o que interessa não é a origem do texto, mas a forma como as pessoas consideram esse texto. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, podemos afirmar, como Eagleton afirma, que qualquer coisa pode ser considerada literatura e qualquer coisa pode deixar de sê-lo. E, em vista disso, podemos dizer, então, que o valor de uma obra literária não é intrínseco, ou seja, não está na obra em si, mas depende de uma série de fatores decorrentes do processo histórico em que o homem vive. Então, o que vai determinar o que é ou não literatura não é necessariamente o uso de um tipo de linguagem. O que vai estabelecer o que é literatura, ou a natureza literária de um texto, é a situação de uso, a relação que as palavras estabelecem o contexto com a situação de produção e de leitura desse texto. Como nós temos pouco tempo,
Eu vou agora tentar acelerar um pouquinho. Na unidade 2, nós classificamos os gêneros literários e apontamos duas versões diferentes. Uma primeira versão, que é a concepção normativa dos gêneros, que diz que a valorização de uma obra literária é feita pela sua obediência a leis fixas de estruturação. Ou seja, a obra literária deve conter, deve seguir, né, normas ou regras que foram estabelecidas pelos clássicos e que determinam se essa obra é literária ou não. Uma segunda linha defende que defende uma mistura dos gêneros em nome da liberdade criadora. E essa visão diz que cada obra tem combinações de características de diversos gêneros. Para poder entender melhor essas duas concepções, voltamos mais uma vez à antiguidade. Quanto à forma do texto, o texto pode se apresentar em prosa ou verso. E quanto ao conteúdo, estrutura, e segundo os clássicos, conforme a maneira de imitação, podemos enquadrar as obras literárias em 3 gêneros, que são o épico, o lírico e o dramático. O gênero épico narra feitos heróicos, né, e os grandes ideais de um povo, e existe um narrador que mantém um distanciamento desses feitos. No gênero lírico, prevalece a subjetividade, e no gênero dramático, existem os atores, e é através deles, por meio de palavras e gestos, que são retratados os conflitos humanos. Isso é basicamente o que nós temos na unidade 2. Na unidade 3, introduzimos os gêneros da prosa, né? O gênero narrativo é visto como uma variante do gênero épico. As principais manifestações narrativas são o romance, a novela e o conto. E agora vamos tentar classificar os 3. O romance é uma narrativa longa, com multiplicidade de efeito, e seu clímax encontra-se no final. A novela, uma narrativa média, com multiplicidade de efeito também, que termina em um clímax. E o conto é uma narrativa curta, com unidade de efeito, que termina em um clímax. As narrativas em prosa também são chamadas narrativas de ficção. Eu não vou me alongar agora em cada uma delas, porque o nosso tempo está se esgotando. Vamos falar rapidamente do 4º capítulo, onde são introduzidos a crônica e o ensaio. A crônica, que começou como uma narração histórica, um registro de fatos comuns, e foi se modificando, né? E o ensaio, que surgiu com Montaigne e depois com Francis Bacon, né? Surgiu a partir de reflexões feitas por pessoas a respeito de vários temas
como filosofia, política, entre outros. Na unidade 4, mencionamos grandes ensaístas brasileiros. Um deles falamos de 3, né? O primeiro deles é Alceu Amoroso Lima, conhecido como Tristão de Ataíde. O outro é o Antônio Cândido, que é o mais importante crítico literário brasileiro. E, por fim, falamos também de Alfredo Bozzi. Bem, por enquanto, é só isso. Nós teremos uma outra webconferência, nós temos uma segunda webconferência marcada para o início de maio. Eu vou enviar um e-mail para vocês, para lembrá-los. E gostaria de agradecer a todos e coloco-me à disposição para esclarecer as dúvidas que possam ter ficado após essa breve explanação. Vocês podem me mandar e-mail ou podem entrar nos fóruns, né? Então, até logo.